Fala aí, meu povo, como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem com vocês. Começando mais um vídeo aqui. E antes que comecem a me perguntar, vocês sempre me perguntam quando eu estou com essa camisa, onde eu comprei, eu vou deixar aqui embaixo, vai aparecer aqui, um modelo do que a gente chama de Worker, né? O nome dessas camisas, esse nome estrangeiro mesmo aí, Worker, né? Worker T-shirt, sei lá como é que fala, Worker Shirt. Mas essa camisa aqui, eu vou deixar um modelo aqui pra vocês comprarem. Vocês comprando por aqui, vocês ajudam o canal, tá? Eu vou falar pra você, tá com um precinho assim bem bacana, porque essa aqui eu paguei quase o dobro disso aí que vocês estão vendo, beleza? Quanto aos pets, vocês têm que comprar, seja no Mercado Livre ou então em alguma loja da Galeria do Rock. Não vem o pet, vocês mandam numa costureira ou costura em casa mesmo, e aí você monta o visual de vocês lá, beleza? Outra coisa que eu quero fazer um convite se inscreva no meu outro projeto, o VHS Antiga, tá? Lá eu falo de coisas dos anos 80 e 90 também, coisas antigas, mas mais focado em séries, cinema, redes sociais, aquelas coisas todas, tá? Vou deixar no primeiro comentário fixado aqui o link. Se inscrevam lá e me ajude a crescer, a movimentar mais esse projeto lá, beleza? Aguardo vocês lá e vamos começar o vídeo de hoje e tratar sobre essa questão aí das bandas do rock nacional, do pop rock nacional. Se você assistiu o meu vídeo anterior, eu falei que iria fazer esse vídeo em que a gente vou fazer aqui uma reflexão junto com vocês se essas bandas aí deixaram algum tipo de legado e qual foi esse legado aí, beleza? Vamos lá! Sempre que a gente pensa no rock nacional, que a gente usa essa palavra rock nacional, não sei em vocês, mas pelo menos em mim me dá um desânimo assim do cacete. Porque geralmente a gente vai pensar em bandas que fazem um som assim um pouco mais soft. Essas bandas, em vários momentos, elas foram sim direcionadas através das gravadoras e dos empresários, instruídas a fazerem um som um pouco mais acessível. Tem uma entrevista do Lobão junto com o... Na verdade foi lá no The Noite, né? E aí, Nietzsche? O Nietzsche quer aparecer, galera. Então quer vir aqui no meu colo, vem. Sobe aqui no meu colo. Então tem uma entrevista do Lobão, numa das vezes que ele foi lá no The Noite, e ele entra nessa questão com o Roger do Traje a Rigor. E eles falam que naquela época, se eles chegassem com uma coisa um pouco mais pesada, a própria gravadora e até mesmo os donos de rádio falavam pros caras, não, velho, você tá inventando demais. Cara, tira isso daqui, o povo gosta de cocô, faz um negocinho assim mais simples, entendeu? Você tá inventando demais. Então sempre houve um direcionamento para que essas bandas fizessem esse som um pouco mais soft. Já teve que refazer a versão que estava no disco, com menos guitarra, porque estava muito pesado. Isso daí é uma cantilena que a gente sempre ouvia, né, cara? Mas isso é interessante. O Guns N' Roses era a guitarra... Não, a guitarra lá eles não mexem, não. Não mexe. No gringo não mexe, mas o brasileiro... Sabe o que eles têm na cabeça? Que o brasileiro é muito fofo. É um ser brejeiro. Então os rádios... aí você tem que ser alegre, aí você tem que ser assim. Mas a rádio eu não via que quando tocava Guns N' Roses, com a guitarra pesada, todo mundo gostava. É um lance de poder. Não, tira. É o segurança do shopping. Jeito, é o segurança do shopping. É bom que o não Roger pise na aqui grama. também, é tão absurdo, né, cara? Parece que a gente está inventando, mas é exatamente o que ocorre. Lembrando também que vários desses caras aí sempre, ou boa parte deles ouviram boas bandas lá de fora, tá, cara? Bandas de heavy metal, muita coisa ali do post-punk, da new wave, né? O Legião Urbana é o maior exemplo disso, né? Até os trejeitos ali do Morrissey, o saudoso Renato Russo copiou, né? Bem como também do Ian Curtis, né? Então todas essas influências aí muitas vezes culminavam em plágios assim grotescos. Então me abraça forte. Então por isso que a gente tem esse desconforto quando a gente ouve o termo rock brasileiro, né? Onde que a gente ia então ter uma autenticidade, onde é que tem um peso, o groove, que é a essência do rock, aquela guitarra pulsante, pujante, no underground. E como eu já disse pra vocês, quando eu via lá o Faustão chamando o Skank e o Jota Quest de as maiores bandas do rock brasileiro, eu queria me matar e eu ficava justamente pensando, cara, onde que eu vou? realmente ouvir essas coisas mais pesadas, só que fora do mainstream, onde eu vou ter fácil acesso a essas coisas. E aí que eu fui pro underground, que eu conheci lá a Zadok, foi através dali, o Hangar 110, o Splash na Voluntários da Pátria. Eu tô falando tudo aqui de lugares de São Paulo, né? E afinal de contas eu sou paulista. Então, eu sei que tem pessoas aqui de outros estados e vocês também tiveram esse caminho de conhecer algum lugar aí. Comenta aqui embaixo onde foi a casa, né?
o rolê que vocês conheceram o underground de fato. Comenta aqui pra mim e a gente vai trocando essa ideia. Então, pra você ter algum tipo de autenticidade, né, uma coisa feita realmente porque queria-se ser feito e não tinha-se nada a perder, era dentro do cenário independente. Ah, Barbie, então você tá querendo dizer que essas bandas não faziam rock autêntico. Olha, eu garanto pra vocês que o caso assim mais emblemático disso é o Charlie Brown Jr., né? Como eles começaram uma espécie de Suicidal Tendencies meio Pantera, assim, e depois o que eles se tornaram. Mesma coisa foi com o Mamonas Assassinas, na época acho que era Utopia, né, o nome, e aí depois de se tornarem o Mamonas Assassinas. E o Mamonas Assassinas fica muito mais presente essas influências do heavy metal, do débil metal lá, vários riffs que tem peso, aquela do Jumento Celestino, né, aquele riff, tem bastante influência de metal, então você vê que esses caras tinham influência e provavelmente, beleza, eles ganharam dinheiro, fizeram aquilo ali, mas em essência eles não queriam fazer aquilo, o que havia era um direcionamento de empresário e de grandes gravadoras dizendo, vai nessa fórmula que é isso que vai dar certo. Então, não existe, ao meu ver, em várias dessas bandas aí, uma coisa realmente autêntica. Não que seja um rock falso, é só mais uma das muitas vertentes que o rock e também o heavy metal, enfim, podem fornecer para o grande público. Mas quando você não tem nada a perder, você vai lá e faz. E nesse ponto, faz porque quer fazer. E nesse ponto, o underground e o cenário independente entregavam muito mais. Não pesadelo da realidade. Mas dentro desse contexto geral, em meio a todas essas críticas, a essa guitarrinha meio pau mole, né? Porque você não olha pra mim, plec, 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 plec. Sabe aquela coisa latinha de sardinha? O que esses caras deixaram, cara? Dos anos 80 pra cá, já se passaram mais de 40 anos aí. Vários desses caras já estão com 60 e poucos anos. O que esses caras deixaram? Aí é que fica a reflexão do vídeo. E eu vou te dizer, deixaram muita coisa. E aí vocês vão se surpreender com a minha opinião em relação a isso. Eu já sei o que eu tenho que saber. E agora? Se a gente for falar de Legião Urbana, você me desculpa, cara, o Renato Russo era um puta letrista. Pode ser um som tedioso, eu consigo entender isso, as pessoas falam, cara, Legião Urbana é muito chato, mas é indiscutível a riqueza nas composições do Renato Russo. Essas bandas, num contexto geral, eu diria acho que todas elas ali, com raras exceções, tinham letras assim muito profundas desse pop rock dos anos 80. Em comparação ao que é escrito na música pop nos dias de hoje, esses caras são verdadeiros Carlos Drummond de Andrades da vida aí, né? São verdadeiros filósofos da música brasileira e do rock brasileiro. Tempo passa e nem tudo fica a obra inteira de... E o Renato Russo, para os que são estudiosos e curtem a banda, sabe que ele tinha toda uma bagagem ali, ele tinha base em leituras, né, de escritores consagrados aí do Brasil e do mundo, o cara lia livros, e é um cara que provavelmente, se tivesse vivo, se felizmente estivesse vivo até os dias de hoje, eu acho que não estaria do lado da Beautiful People não, viu, cara, porque tem vários vídeos dele aí dizendo que ele é um dinheirista, né, que ele gosta do dinheiro, que ele gosta do lucro. Ou então ele teria se tornado, sim, né, um cara da Beautiful People e pessoas iriam resgatar esse vídeo aí pra falar, tá vendo? Você tá pagando de socialista, mas você era um capitalista do cacete. Família, eu gosto muito da minha família. E propriedade é uma coisa que eu tô querendo aumentar ao máximo, que eu quero muitas propriedades, que eu sou um capitalista nato.
E eu gosto de algumas coisas do Legião Urbana. Eu vou focar um pouco mais neles porque eles foram sim a maior banda dos anos 80 desse subgênero aí, daquele cenário todo de Brasília ali. Então eu gosto de 3 músicas, vocês sabem disso, que é Angra dos Reis, Teatro dos Vampiros e Vento no Litoral. Vamos sair, mas não temos mais dinheiro. Os meus amigos todos estão. Eu acho que eu daria um destaque maior pro Vento no Litoral, porque essa música tem uma letra muito foda, assim, muito foda. Eu gosto das 3 aí, eu gosto dos sintetizadores, da climatização desses sons aí. Gostaria que eles tivessem explorado muito mais esse tipo de clima, né? Eu acho que eu gostaria bem mais das músicas do Legião Urbana. Então, em questão de letra, de composição, cara, hoje que vocês estão mais maduros, vocês têm, assim, vocês têm tempo para absorver melhor as coisas, se não são mais jovens revoltados, eu faria um regresso aí e olharia o Legião Urbana com outros olhares. Mas não foi somente eles, né? Tem também várias outras bandas com letras que, porra, tinha uma sacada interessante pra cacete, só que dentro de um tom de humor, de sacanagem, né? Como o caso do Traje a Rigor, por exemplo. Mas muito mais assim, para além da porta de entrada, da famosa porta de entrada para drogas mais pesadas dentro do heavy metal, essas bandas elas cumpriram um papel importantíssimo, que era a de influenciar toda uma geração a ter banda também. Isso é uma coisa que a gente não tem mais como antigamente, porque aí entra naquilo que eu já falei, descentralização da mídia, essas bandas não recebem mais investimento das grandes gravadoras para que elas apareçam nos grandes veículos de comunicação, mesmo porque vários de nós aqui, uma enorme porcentagem da população nem consome mais esses produtos. A gente tá sempre aí no Netflix, na coisa dos streams aí no YouTube e afins. Mas eles serviram para isso, para movimentar o mercado musical também. Sem contar coisas primorosas, como eu sempre cito ali, aquele solo maravilhoso, né? E aquele riff maravilhoso da Alívio Imediato dos Engenheiros do Havaí. Essa música é sensacional. Que a noite caia, de repente caia, tão demente quanto um raio. Além disso, a gente tem vários hits aí que conseguiram manter o pop rock em evidência, né? Por Lanterna dos Afogados, apesar de eu não gostar do Paralamas do Sucesso, e não necessariamente ser uma banda de rock, afinal de contas eles tinham influência até de reggae ali no meio, de ska, de várias outras coisas que iam bem longe do rock, embora em alguns momentos flertassem sim com esse subgênero e tal, mas em essência o Paralamas do Sucesso é muito mais uma banda de ska, de reggae ska do que propriamente dito de rock, né, ou pop rock. Eu tô na lanterna dos afogados, eu tô te esperando. Já indo para os anos 90, eu acho que se consolida mais ainda essas bandas de, vamos dizer assim, de maior impacto, né, pro cenário musical, né, de rock do Brasil, com Raimundos, o Planet Hemp, né, por que não também o Tijuana, apesar de ter basicamente ali 2 hits e tal, mas foi uma banda também que impactou bastante, principalmente anos e anos depois lá com o Tropa de Elite, aquela coisa toda. Tropa de Elite, osso duro de roer. E a gente pode colocar também no meio desse balá aí, por que não, o Nação Zumbi, embora seja uma música muito mais regionalizada, com alguns toques ali de rock e tudo mais, mas que também ajudou e muito nessa, cara, influenciar até indiretamente o Slipknot lá fora, através do Sepultura e todo esse cenário do rock alternativo aí. Em poucas palavras, como disse o Skank, né, que ajudou a fundar o Planet Hemp junto com o Marcelo D2, os anos 90 foram o ano de... as décadas, né? Foi a década de experimentar tudo. Era a época do experimentalismo. Então, num contexto geral, para quem tem ouvidos para ouvir, sim, essas bandas deixaram o seu legado, sejam em seus hits, que ajudaram a movimentar todo o cenário musical, né, do rock aqui no Brasil, seja através dos seus experimentalismos, das suas misturas aí, como o caso do Paralamas, do Nação Zumbi, uma série de outras bandas aí, seja através justamente dessa coisa da movimentação do mercado, no sentido de influenciar toda uma geração a tocar instrumentos, coisas que a gente não vê hoje em dia mais, aquelas escolas de música com aquele barulho, você passava em frente lá, sala cheia com
4, 5 alunos fazendo aula de guitarra, de violão, ou seja, qualquer outro tipo de instrumento aí. Então esses caras, eles deixaram esse legado histórico aí. E hoje, obviamente, não tem mais aquela relevância porque os tempos são outros. E mais uma vez não existe um investimento para que essas bandas continuem ali dentro da grande mídia, e mesmo porque essa grande mídia já não é mais consumida como antigamente. Mas é isso aí, meus caros, essa é a minha opinião, não sei se eu deixei muito claro. Se vocês não concordam com algo, comente aqui embaixo e vamos debater nesse assunto aí, beleza? Forte abraço, falou pra vocês.